Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo da série Polmorfo Imbatível. Hoje, mais um jogo muito explosivo contra um adversário de negras que se comportou ao melhor estilo romântico, ou seja, atacando também de uma forma realmente bem enérgica. É um jogo bem ativo para ambos os lados. O que a gente espera do nosso herói Paul Morphy é sempre partidas para frente, partidas com combinações e táticas, criando realmente ameaças, problemas e muitas complicações para o adversário. E tem uma caminhada de rei que realmente faz dessa partida algo especial nessa série de partidas tão belas, né, desse gênio romântico das combinações e táticas, nosso querido Paul Morphy, né? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o jogo. E4 é assim, abertura aberta, típico dos românticos. Cavalo F3 ataca o peão. Cavalo C6 defende. Bispo C4. Estamos, né, na abertura italiana. Bem agressiva, já apontando para o ponto F7, esse bispo. Com a possibilidade de roque curto. É bem útil, na minha opinião, né? Hoje em dia já não é tão jogado nos níveis mais altos, mas é uma boa forma de se começar, né? Bispo C5 também apontando o ponto F2 e B4, né? Dando início aqui ao Gambito Evans, né? Que, mais uma vez, ao maior estilo romântico, entrega uma peça, no caso um peãozinho, enfim, de ter afim, né? De ter um desenvolvimento rápido aí e com certeza um meio jogo bem enérgico, com bastante iniciativa. E o que chama atenção aqui para a resposta é que ao invés de tirar o bispo, que a grande maioria faz, ou capturar, aceitar, as negras jogam D5, né? Ou seja, elas respondem um ataque com outro ataque, né? Achei bem interessante assim, essa jogada D5, que já propõe fogo no tabuleiro, né? Alguém realmente querendo encarar o Morphy no seu estilo agressivo de ser. Tomar D5, o Morphy realmente entra nessa dança, né? É que cavalo toma B4, já é um peãozinho para cada lado e esse cavalo também já está enérgico atacando o peão, né, de casas brancas aí. Agora tem uma bateria de cavalo e dama, né? Nesse peãozinho em D5, né? O Morphy viu isso tudo, mas preferiu rocar, um lance de desenvolvimento sempre muito útil, né? Colocar o rei longe do centro e uma torre aí podendo ser ativada, ficar mais perto do centro, ou seja, mais ativa, normalmente é bom negócio. Cavalo E7, né? Prepara para o roque e já é mais um ataque nesse peãozinho aí, né? Realmente, agora são 3 peças, né? 2 cavalos e a dama atacando esse peão, que só está sendo protegido por o bispo, ou seja, esse peão vai cair. E o roque curto das negras, realmente bem ativo, né? Um lance que ataca e prepara ao mesmo tempo o roque curto, né? Cavalo toma E5, Paul Morphy, né? Viu de bobeira ali aquele peão, simplesmente foi lá e tomou. Roque, as negras realmente não têm pressa em tentar recuperar material de alguma forma, simplesmente desenvolve, né? Lance de desenvolvimento, roque curto. E bem, né? Esse peão de D5 não vai muito longe, então vão recuperar material bem rapidinho. Aqui D4, né? Com toda a sua energia, Paul Morphy já põe um peão no centro, bem ou mal já defende o cavalo contra alguma possível ameaça e já ataca logo esse bispo que está numa diagonal boa, né?
obrigando as negras a ter que responder, ou seja, o Pomorf realmente lutando pela iniciativa. Bispo D6, um recuo, né? Já apontando aí de raio-x para a ala do rei das brancas e já tocando nesse cavalo aí, né? É um recuo ativo, vamos por assim dizer. Cavalo C3, lance de desenvolvimento, né? Que dá um reforço aí naquele peão de D5. Não acredito que o Morph queira mantê-lo, mas enfim, né? Acho que é uma casa natural para o cavalo, já luta pelo centro e já defende, né? Como tem cavalo e bispo defendendo, e o bispo de casas negras, né, entrou na frente da dama, só tem 2 cavalos também atacando esse ponto. Então, quando o número de atacantes é igual ao número de defensores, significa que a peça, em teoria, está bem protegida, né? Pelo menos a priori, né? Por enquanto, né? Momentaneamente. Bispo F5 desenvolve uma peça e ataca o peãozinho aqui em C2, não é isso? Realmente bem enérgico. E você pode ver que ambos os lados estão com a foice, cada um na mão, né? Cada jogada, por mais simples que seja, é uma jogada de ataque, uma jogada agressiva, é uma jogada pela tomada da iniciativa aqui, né? Bispo B3 defende tudo, né? Porque segura esse ponto C2, o peãozinho, e segura o peão de D5 também. Pô, Morph, de uma forma bem simples aí, defendendo tudo, né? Vamos por assim dizer. A5 aqui, a ideia é jogar A6 e depois entrar talvez com um cavalo ali em C2, ganhar peão. Realmente é um lance bem enérgico mesmo. Já vem ganhando espaço aqui na ala dama, né, com esse peão. E já deixa aí uma ameaça bem clara, né? Esse Salmon, né? Realmente um jogador de negras bastante ativo. Nos outros jogos a gente não via assim alguém tão enérgico, né? Tão quanto o Pomorf. E aqui A3, Pomorf devolve a gentileza com um movimento simples de peão, mas já é um tiro no cavalo, né? Já é espetando esse cavalo aí, perguntando o que ele quer. A4, simplesmente o peão chega, né? E realmente o cara não quer recuar, não. Ele tá aí para ataque, não quer saber. E enfim, né? Tá espetando também, né? Ele espeta de um lado, espeta do outro. Bem bruto, né? Todos os dois lados. Aqui cavalo toma 4. E cavalo de B toma D5. Trocando aí os peõezinhos. Embora o Pomorf tenha, na minha opinião, perdido um pouco, porque esse peãozinho no centro é mais importante que peão do canto, né? Pelo menos é mais fácil de promover. Mas enfim, esse peão estava num fogo cruzado há muito tempo e o Pomorf quis segurar C2, Pomorf é o Pomorf e enfim, realmente não sei se é o melhor, não analisei isso com o computador, mas realmente é uma jogada bastante interessante. Inclusive põe um cavalo bem centralizado, né, conectado com o outro cavalo. Realmente tem bastante vantagem para ambos os lados, né? O que realmente me chamou a atenção nessa partida é a forma enérgica com que os dois lados disputam o tempo inteiro a iniciativa, né? C4 aqui, ó, mais um lance de peão, mais um lance de iniciativa. Tira aí qualquer dúvida sobre captura ou não desse peão de C. E já é um ataque direto no cavalo, não tem nem o que explicar muito aqui. Torre toma 4. Para quem achou que o Salmo ia correr com o cavalo, pular ou alguma coisa, não, ele já tem um golpe táticozinho bem específico, bem calculado.
Polmorph simplesmente toma o cavalo, não quis entrar nessa linha aí de tomar a torre. E torre A5 já atacando esse peão, né? Agora é torre e cavalo contra simplesmente o bispo de Casas Brancas que está segurando esse peãozinho. Dama F3 já vai tocando nesse bispo de Casas Brancas e também defende o peão, né? Agora são duas peças defendendo. Bispo G6, saindo aí, de repente, num bate-rebate, numa trocação, esse bispo pode cair, tá voando, né? Só estava defendido pelo cavalo que está em E7. Então, para evitar alguma complicação, acho que é uma medida mais profilática, embora o cavalo possa estourar esse bispo aí, que possa capturar e estourar um pouco essa defesa, né? Os três peãozinhos aí da ala do rei das negras. Mas, de qualquer forma, parece uma jogada sensata, tem sua lógica bem interessante por trás, né? Torre A1, lance normal de desenvolvimento. Dá vida aí essa torre, colocando ela numa coluna central que está praticamente aberta, né? Bispo B4, eu achei esse lance de uma ousadia e de uma criatividade realmente interessante, porque as negras, por incrível que pareça, Polmorph, que é conhecido pela sua grande habilidade de realmente desenvolver as peças bem rápido e começar o ataque, como as negras jogaram até agora de forma muito enérgica, isso deu a possibilidade delas de jogar eu achei muito bonita essa jogada, assim, bispo B4 e coloca o bispo ali, não pode ser tomado porque está tudo bem calculado, vai cair torre aqui, né? Aproveitando a falta de desenvolvimento do Polmorph. Eu nunca pensei que ia falar isso, mas eu estou falando aqui, né? Achei bonita a jogada, bem ousada, né? Bem para frente mesmo. E o Polmorph simplesmente joga a torre E2, mas ainda assim a de raio-x, a torre de A1 está caindo, então não pode tomar. Bem bonito mesmo. Cavalo F5 agora. E uma jogada de extrema agressividade, bem aguda. Dessa vez está tentando tomar. A ameaça aqui é tomar D4 e dar um duplo na dama e na torre, né? Realmente um jogo muito ativo de ambos os lados, né? Tiro, porrada e bomba, filho. Bispo B2, um lance lógico e natural. Coloca o bispo numa excelente diagonal e principalmente defende essa possível entrada de cavalo aí, que seria realmente teria consequências devastadoras para o nosso super-herói Polmorph aqui, né? Dama 8. E realmente as brancas ainda não podem tomar, né? Se peão toma bispo, torre toma com cheque. E talvez seja até mate já, não, ameaça de mate. Já vai ser bem difícil defender isso aqui, né? Por causa do mate do corredor. É um tema muito recorrente e que deve ser prestado bastante atenção. Aqui o Polmorph joga G3, justamente para tirar qualquer tipo de mate do corredor. É uma jogada de cunho mais profilático, realmente. Para que não haja nenhum golpe aí que o rei não consiga escapar a tempo, né? Dama A7, um movimento até bem simples de dama e econômico, mas mais para reforçar mesmo esse duplo de cavalo aqui, né? Agora são aí duas peças atacando e bem, né? Se cavalo toma, bispo toma, dama toma, as brancas estão teoricamente ganhando uma peça, já que são dois atacantes contra... Aliás, dois defensores contra... É isso mesmo, dois atacantes contra um defensor. Nossa, confundi. Mas vamos lá.
Pomorfo simplesmente toma o bispo ali, e isso a longo prazo é uma vantagem boa, porque as brancas agora têm a vantagem do par de bispos, né? H toma G6. E aqui torre E5, né? Simplesmente melhorando um pouco mais o reforço desse peãozinho em D5 e, por exemplo, saindo da cravada também, né? Agora esse cavalo toma, bispo toma e não está tão claro, não tem tanta coisa assim acontecendo, não é tão mais grave do que antes, né? Bispo toma 3, ganhando aí o seu peãozinho aqui, realmente bem útil, bem enérgico. E D6. Para quem achou que o Pomorfo ia realmente retomar, eu acredito que seja uma jogada possível, mas um lance bem mais ativo é D6 aqui, porque as duas torres agora estão como é que eu posso dizer, se ameaçando, né? E tomar de bispo, cai a torre, já com ataque na dama. Então, realmente muitas complicações táticas assim para ambos os lados. O que faz dessa partida ser bem bonita, na minha opinião, né? Aqui o bispo B4 simplesmente reforça, não quis trocar, só ganhou o peãozinho e voltou. E aqui torre de E toma 5 e bispo toma 5, né? Obviamente seria um erro grosseiro tático se ele tomasse de dama, né? E nós temos aqui uma cravada relativa, né? Porque se o bispo sair, cai dama. Então, isso são as preocupações que as negras devem tomar, algumas precauções para que nenhum problema aconteça. Mas jogam as brancas. E aqui joga a dama D5 e tem múltiplas ameaças. A primeira delas é ganhar, obviamente, o bispo, né? Agora tem uma bateria de torre e dama contra esse bispo que está cravado, não pode sair. Claro que acredito que seja bem fácil, né, de você defender isso, mas também centraliza a dama das brancas, está bem melhor posicionalmente do que as negras. Ela joga muito essa dama aí. E um possível avanço de peão, né? Já que se comesse o peão agora, ia ser um erro tático grosseiro, que a torre toma o bispo e, enfim, né? A casa ia cair aqui para as negras. É praticamente obrigado o próximo lance, né? B6, defende tudo, né? Agora pode descravar tranquilo. E aqui D7, um peão passado na 7ª fila e que vai realmente causar muitos problemas para as negras, né? Peão passado quase coroando, então tem que defender isso aí com unhas e dentes, né? E outro fator interessante é que nessa diagonal aqui de bispo e dama apontando para o ponto F7, né? O bom e velho ponto F7, onde os românticos adoram sacrificar material ali para ganhar jogo. É uma bateria bela. Os dois bispos também, né, de raio-x, estão tocando lá na ala da dama, aliás, na ala do rei das negras. E realmente tem bastante atividade, né? As peças. E acredito que o fator principal realmente seja esse peão aí em D7. Peão passado, super incômodo. Apesar das negras terem devolvido fogo com fogo quase que o tempo inteiro na partida, e eu achei muito legal isso, né? Alguém partir para dentro do Pomorfo feito como ele faz, né? Como ele costuma fazer. Tem uma vantagem bem clara aqui das brancas, né? Tanto na colocação das peças e principalmente nesse peão aí, que vai fazer com que as negras tenham que abandonar o ataque e ter que se defender, né? O material está quase todo igual, sendo que a vantagem do par de bispos contra bispo e cavalo é realmente um fator que
com certeza deve pender a favor do polmorfo, né? Então, nós temos aqui um dama 8, que protege, né? Agora o peãozinho não pode avançar e fazer dama, que torre toma, e enfim, não vai rolar, né? E também tem o fator de que ele está oferecendo a troca de damas, entendeu? Por quê? Porque se tirar as damas do tabuleiro, praticamente a grande artilharia, o grande poder de fogo cessa, né? Então é uma forma de aliviar um pouco a posição. Realmente esse Salmon, né, jogador de negras, ele me surpreendeu bastante. É uma forma de tirar essa bateria no ponto F7 que é muito incômodo. Por exemplo, se a torre sai, a dama ia entrar com tudo aqui em F7 e com efeitos diabólicos aqui, né? Praticamente talvez ganhe forçado, né? Então é uma ideia muito boa de trocar as damas aí para tentar estancar esse ataque e aliviar de alguma forma essa vantagem que o Polmorph tem. O Polmorph simplesmente joga a torre C1, tocando no peãozinho C7 e permite essa troca, né? Dama toma D5 e bispo toma D5. Simplificou mais a posição, mas como eu já falei anteriormente, esse peão na sétima e o par de bispos, né, vai realmente ser uma vantagem na mão de um tático igual o Polmorph, devastadora, demolidora. Né? B5, mais um lance a priori, né, um pouco calmo, mas na verdade tem um objetivo simples de, com o bispo, defender ali, avança um pouquinho o peão, né, quem sabe num futuro não tão próximo ele consiga promover, mas enfim, a ideia principal é realmente defender o peãozinho de C7, né? Já que avançá-lo talvez não fosse bom negócio aqui para as negras. Polmorph, né? Bispo C6, agora C7 vai ficar para sempre aí, porque ele reforça a defesa desse peão que, na minha opinião, será o grande X da questão aqui nessa partida, né? Cavalo D6, né? Trazendo o cavalo mais centralizado e na luta aí por causa desse peão passado. D5, e agora acredito que seja isso um posto avançado. E rapidinho, só o cavalo D6 também defende aquele peão que estava caindo, né? Bispo D2, o que parece um ataque, como é que eu posso dizer, um pouco bobo, um pouco precoce. Depois eu fui ver que esse bispo anda em V e tem uma ideia muito legal por trás disso. Bispo D2 ataca diretamente a torre. Torre D1 devolve a gentileza, ataca de volta. E bispo G5. Outra ideia que eu achei realmente muito boa, né? Ele usa um tempo na torre, a torre devolve a gentileza, e ele em V ali, né? Fez um V no tabuleiro esse bispo. Ele coloca o bispo na diagonal de promoção do peão. Outra jogada de defesa e profilaxia bem interessante aqui, né? Porque realmente reforça ali a defesa, não deixa o peão promover de alguma forma. Realmente muito interessante, bem criativo, bem simples e muito eficaz, né? Na medida do possível. F4, bem direto mesmo, acho que não tem nem o que explicar, né? Já dá uma espetada nesse bispo aí legal. Bispo D8, e realmente manobrou muito bem a peça, né? Não manobrou igual o Polmorph, mas, poxa, manobrou muito bem, né? Quer dizer, está estancando ao máximo o ataque e está dificultando ao máximo a vida do Polmorph, né? Não está tão claro assim o que deve ser feito, né? Realmente, aparentemente, estancou tudo, né? E agora, como é que a gente continua isso aí, né? Bispo A3,
Outra jogada tem uma lógica bem interessante, que é de raio-x encostando na torre, né? E cravando aqui esse cavalo, né? Se o cavalo sair aí para algum lugar, quem cai é a torre e os efeitos serão devastadores, né? Praticamente perde o jogo, né? Já que tem pouco material e perder uma torre nessa posição é praticamente suicídio. F5, tentando abrir, né? Um espacinho para o rei poder andar. E, enfim, né? Procurando alguma coisa, não tem muito o que fazer. Parece ser um lance útil, né? Pelo menos à primeira vista. Torre A1 dominando a coluna aberta. Rei F7. O rei vem para contribuir aqui com a proteção e tentar defender esse monte de ameaças que o Pomorfo está fazendo. Bispo toma B5. Realmente uma jogada muito bonita, muito bacana. E se cavalo tomar, né? Cai torre. Depois tem a entrada da torre com cheque e cai o bispo. E em poucas jogadas vai promover. Então seria um erro tático grande tomar esse bispo aqui. Realmente ia cair tudo, ia trocar as peças e ia promover o peão. Então esse bispo é incomestível, né? Acho que o Pomorfo devolveu aquela jogada ousada do Salmon de colocar o bispo na frente do peão dele, né? E devolveu com maestria, né? Torre H8, saindo da cravada, né? Mas isso já não ajuda muito. Bispo toma D6, eliminando um defensor, né? Se tomar D6, única, não tinha mais o que fazer mais o que fazer do que isso. E agora essa troca também beneficia que a torre pode entrar em E8 ali, né? E realmente continuar esse ataque, essa combinação, e esse jogo tem sido bem enérgico para os dois lados. Mas da metade para cá, mais para o Pomorfo, né? Torre E8. E agora, se torre toma, peão toma, dama, vira dama e é praticamente checkmate. Então, tomar de torre é um suicídio. Portanto, faz torre F8. Agora, quem não pode tomar são as brancas, né? Porque se torre toma, rei toma, e tudo que elas queriam, né? Vão vir andando aqui. Claro que esse bispo de casas brancas sempre vai defender esse peão. Mas tudo que o sonho das negras nessa posição é que as brancas tomassem, né? E está num impasse bem grande, porque a posição está toda trancada. E aqui começa a genialidade do Pomorfo a aflorar de uma forma muito incomum, na minha opinião, e bonita, né? Que é rei F2, G5, né? Querendo alguma complicação, mas isso não leva a lugar nenhum. Rei E3, ele simplesmente, né, larga tudo isso aqui, a posição que está bem estática, e vem caminhando com o rei. G4, as negras preferem manter cerrada a posição. Aqui o Morph joga D3, rei D3, né? Vem subindo com o rei. G5 aqui, não tem muitos movimentos mais para fazer, então é o que tem, né? Querendo algum tipo de combate, contra-jogo, mas pro Pomorfo ele nunca ia cair nessa, né? Simplesmente ele joga B6 aqui para abrir caminho pro rei, que se o rei caminha agora nas casas negras, pode acontecer do bispo dar um cheque enfim, né? Ter alguma complicação nesse sentido.
para evitar todo tipo e qualquer tipo de contra-jogo, embora eu acho que mesmo assim as negras percam. O Polmorph, né? Sempre muito safo, sempre muito esperto, arisco, não vai dar mole, né? Até porque esses 3 peões brancos estão em casas negras. De repente, num bate-rebate aí que estanca tudo, esse bispo de casas negras nessa diagonal poderia vir fazer um além aqui nesses 3 peões e criar 3 peões passados, não sei. Talvez eu esteja fantasiando muito, mas o xadrez é um jogo criativo e você deve, sei lá, não ter medo de fantasiar, de criar. Acho que isso tudo é muito bonito e faz parte do show, tá? Então vamos. G toma F4, e óbvio que a gente não vai deixar esse peão passar. G toma F4 e tá tudo estancado, né? Torre G8, não tem mais o que fazer, né? E lá vem rei C4, segue o rei fazendo a sua caminhada aí, né? Desde a ala até praticamente metade do tabuleiro. Rei F8, outra jogada de espera, realmente não tem nada melhor para fazer as negras aqui. Rei B5, mais angustiante é isso, né? Lembra muito a partida do século, Bob Fischer contra Boris Spassky, que o Bob Fischer trancou o Spassky de um jeito que ele só tinha que fazer esse tipo de jogada, que na minha opinião é humilhante, né? Jogada de espera, assim. Realmente pode ser a partida do século XX, mas com certeza essa do Polmorph não fica atrás, né? Talvez o Bob Fischer, que era muito fã do Polmorph, até nos meus grandes predecessores, volume 1, tem lá um comentário sobre o Bob, comentando o Polmorph, que ele diz que o Polmorph é talvez o melhor jogador de todos os tempos, né? E se alguém do calibre do Bob Fischer falou isso, significa que o Polmorph realmente é bom, e é por isso que eu faço essa série aqui. Porque é muito surreal essa caminhada de rei, né? E o cara não pode fazer nada. Torre G8, triste, lamentável, mas é o que tem para hoje. E aqui, rei A6, olha como é que vai lá para a ponta do tabuleiro. Rei F8, lamentável. E agora vem rei B7 aqui, terminando essa volta toda que o rei vem andando devagarzinho, mas posicionalmente está ganho. E foi por isso que eu escolhi essa partida, por causa dessa caminhada do rei, que realmente não é comum você ver isso, né? Só em partida do Polmorph que a gente vê esse tipo de coisa, assim, né? Torre G8. E agora chegou rei C8 para ajudar no ataque, né? E tudo bem calculadinho, tudo... É o que... Cara, essa partida é muito imortal, muito legal por causa disso. E olha, já, queira você ou não, é um ataque direto, né? Agora é um duplo aqui. O rei e a torre estão atacando diretamente o bispo, né? Bispo B6. Bispo sai, né? Ainda quer segurar algum tipo de jogo. Mas aí o Polmorph cirúrgico. Torre toma G8. Nada melhor que rei toma G8. E aqui D8, dama e cheque. Nada melhor também do que tomar de bispo. Pô, a sequência toda forçada, mas muito bonita, né? Principalmente por causa dessa caminhada do rei. Imagina, o rei foi andando o tabuleiro inteiro para atacar o bispo, né? Que não podia sair porque estava cravado. Eis uma noção que a gente pode ter da força da cravada, né? E aqui, torre toma D8. E praticamente está perdido. Qual a ideia no caso? É tomar realmente esse peãozinho negro aqui em D6 e promover, ainda tem um bispo de casas brancas inteiro de vantagem. Se você perceber, né, prestar atenção um pouquinho, os peões negros não podem se mover, que vão ser capturados, e se ficarem parados também, o bispo de casas brancas vai se encarregar de destruí-los. E fim de papo, né? As negras abandonam, porque não há nenhuma possibilidade de vitória nem de empate aqui. E essa é uma partida muito curiosa, né? Por causa desse avanço, essa caminhada do rei aí. E
muito curiosa também pela agressividade do adversário do Paul Morphy. Ele tentou o tempo inteiro, entendeu? Realmente contra-atacar, jogar com a iniciativa, não deixar o Paul Morphy respirar e ser massacrado. O Salmon, né? G. Salmon, o nome desse jogador aí de negras, ele tá de parabéns. Eu acho que foi uma das partidas mais espetaculares e fora do comum que eu já vi na minha vida, né? Não só do Paul Morphy, mas de qualquer outro jogador. Realmente muito interessante, muito bonito. Tá entregue aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Fui!